na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Eu confesso que eu estava com o meu coração alegre para retornarmos aqui a esse momento de ensino bíblico, e eu creio que o Senhor vai nos ajudar e muito, irmãos, através do estudo da palavra. E eu ainda no decorrer do dia de hoje, eu tentei ao máximo, mas eu falei, não vou conseguir, né? Eu praticamente estou com a minha voz da mesma forma que eu estive algum tempo atrás. Eu fiquei meses ruim, mas eu já estou buscando tratar para ver se eu, em nome de Jesus, resolvo esse problema. Porque nós, se faltar qualquer sentido nosso, nós sofremos, não tem dúvida. Então, eu não vou dizer que a voz é importante, tudo é importante, mas nós precisamos de estar sempre bem de saúde para podermos adorar o Senhor. É curioso que quando nós estamos com uma dor de cabeça, já é o suficiente para não ter ânimo para adorar o Senhor. Então, nós temos que estar com a saúde plena. E aí eu pedi socorro ao nosso pastor Gênesis, ele vai fazer essa administração, irmãos, nessa noite. Tinha tudo preparado, tem tudo preparado aí para nós estudarmos, mas vai ficar para a próxima quinta-feira. E o nosso objetivo às quinta-feira aqui é esse, irmãos, um momento de oração e estudo da palavra. E se tem duas coisas que nós temos que firmar em buscar na casa do Senhor, irmãos, estar orando e aprendendo a palavra, porque na oração nós nos aproximamos de Deus, e na obediência à palavra, através do ensinamento, nós alcançamos as promessas do Senhor nas nossas vidas. Então, essas duas ações da nossa parte são fundamentais para a nossa vida espiritual estar plena diante de Deus. É fundamental. Eu vou fazer uma oração, irmão, nesse momento vou passar a palavra ao pastor, e eu vou ver se eu fecho as portas. Mas eu vou fechar tudo, a gente guarda, a gente manda todos embora. Eles não suportam a gelada, aí a gente resolve isso aqui. Aquele que puder pôr em pé, nós vamos ouvir a palavra. Eu faço uma oração, dou a palavra para o pastor Gênesis, e nós temos aí até às 8h30 para poder ouvir o ensino da palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu rogo a Ti, ó Pai querido, a Tua bênção sobre esta igreja, sobre cada um dos Teus filhos que se dispuseram a estar nesta casa, nesta noite, ó Deus, casa de oração, momento em que aqui juntos podemos estar louvando e bendizendo o Teu santo nome, e aqui também, ó Deus, aprendendo da Tua palavra. Ó Deus, abençoa, Senhor, e aplica a Tua boa palavra nos nossos corações. Ó Pai, eu te rogo que o Senhor intervir em favor da minha vida, Pai. Ó Deus, para que nós possamos ter saúde para louvar e glorificar o Teu santo nome. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Nos ajuda para que nós possamos estar ajudando uns aos outros, ó Deus querido, e venha fazer a Tua vontade no nosso meio, pois é a bênção que eu te peço aqui nesta noite, com ações de graças,
Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Você que está nos assistindo do seu lado, bem-vindo, Deus te abençoe, a paz também. Pode sentar, irmãos. Eu vou convidar o chefe para apresentar o louvor. Depois desse louvor, nós vamos estar ministrando a palavra. Amém, irmãos? É um prazer estarmos aqui. O pastor está recuperando, fazendo o seu tratamento, e nós estamos aqui. Nós vamos ouvir para a Michelle adorar o Senhor com louvor. Depois nós já vamos entrar no nosso estudo. Eu vou ler a palavra enquanto a Michelle está chegando, depois dela cantar. Amém? Bom, nós vamos meditar hoje, está aqui no livro de Romanos, capítulo 1, o verso 16 e o verso 17. Ele diz assim, é Paulo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Eu ainda vou ler o Salmo 14, ele tem 7 versículos. A irmã já pode subir, pegar o microfone. O Salmo 14 diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como se come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurou o seu povo Jacó, exultará Israel e Israel se regozijará. Amém, queridos? Nós vamos agora ouvir o louvor e depois retornar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vou adorar o Senhor um louvor muito conhecido. Hoje eu estava conversando com uma vizinha minha, né? Na hora do almoço, ela estava me mandando uns áudios do que aconteceu com ela na segunda-feira. Irmão, se ela não fala, eu não ia nem saber, porque não era perceptível, né? Ela sofreu um acidente, ela com a família, no caminho de casa, e ela disse que o carro rodopiou na estrada e, como se não bastasse o caminhão que ainda fez o carro rodopiar, saiu arrastando o carro. Só que o carro não ficou com uma batida enorme, ela, as crianças, o marido ficaram todos bem. E eu ainda disse para ela, né? A gente falha todo dia, mas o Senhor, Ele permanece fiel, né? E o Senhor cuida dos seus. Eu quero adorar o Senhor por esse louvor, o Salmo 121, peço que a igreja me ajude. Virá o socorro.
É isso aí, meus irmãos. Os nossos olhos, ele está de onde vem o nosso socorro, não vem do monte, vem do Senhor. Amém? Queridos, hoje eu estou trazendo uma palavra sobre a importância do Evangelho, não é? O mundo, como o Senhor disse, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E o que ele veio fazer? Roubar, matar e destruir. E a missão da igreja, desde que Jesus enviou os seus discípulos, ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então a pregação do Evangelho é a nossa missão principal. Essa igreja pode fazer orfanato, pode fazer crédito, ela pode fazer asilo, ela pode dar cesta básica, faz parte também, porque Jesus nos enviou para socorrer os necessitados, praticar o segundo mandamento, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o próximo, como a ti mesmo. Como disse Tiago, que adianta você falar das coisas de Deus para as pessoas e não das necessidades que ele tem para o corpo. Então, nisso também nós somos orientados. Mas a missão principal não é nem curar os doentes, não é? Porque muitos foram curados e estão hoje no inferno, não souberam aproveitar. Haja visto os 10 leprosos, né? 10 precisavam, receberam os 10 a bênção. Um voltou. Segundo a palavra de Deus, ele foi salvo, né? Ele não só recebeu a bênção física, mas recebeu também a bênção espiritual. É a maior necessidade. E quando nós lemos esse salmo de número 14, diz o tolo em seu coração: Deus não existe. O curioso é que o mais tolo, o mais ateu, que diga que Deus não existe, mas sempre que ele encontra alguma coisa errada, ele culpa Deus, não é? E na hora da grande necessidade, ele clama por Deus. Mas por que ele diz? Por isso que o texto bíblico chama de tolo, né? Deus não existe. Aí quando nós lemos o Salmo de número 19, que é um salmo, vamos dizer, que mostra a existência de Deus através das coisas criadas, né? Está aqui o Salmo de número 19, vou ler só um pouquinho dele, que está de acordo com o nosso tema, né? O 19, o que ele diz? Olha: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, o outro dia, uma noite mostra a sabedoria, outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e em suas palavras até o fim do mundo. Ele vai continuar mostrando, né, a existência de Deus pelas coisas criadas. Porque ainda que os evolucionistas digam que tudo isso foi assim um acontecimento, não é? E procure uma explicação para a nossa origem, mas a grande verdade é que tudo isso não passa de teoria, né? Alguém diz que tanto evolucionismo como criacionismo, tudo depende de fé, que ninguém prova isso com certeza. Ainda que a nossa existência, a vida de Deus, ela é uma coisa tão clara, não é verdade? Mas o homem está certo, não é? O que Satanás faz é cegar, é aquilo que está escrito lá no capítulo 4, segundo aos Coríntios: o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, no qual o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não enxerguem essas maravilhas. Por isso é que quando o homem aceita Jesus, ele passa por uma espécie de metamorfose, ele se transforma. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, que eu vi a grandeza e a glória de Deus, eu já ficava olhando para as pessoas não crentes, ficava apavorado com eles, como é que esse elemento, sem Jesus na vida dele, pode estar tranquilo? Porque, irmão, Jesus é a nossa grande necessidade. Lá no capítulo 5 de João, no versículo 39, diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam nelas a vida eterna. São elas
de mim testificam. E o 40 diz assim: e não quereis vir a mim para terdes vida. Não há vida sem Jesus. Esse entendimento que nós, os cristãos, temos. Alguém diz, mas é porque vocês são ignorantes, a maioria é analfabeta e tal, mas existem homens intelectuais de maior nível cristãos e que pregam com a grandeza, com a facilidade, que pode naturalmente, não é, usar o vernáculo, usar as expressões, mas também, graças a Deus, pessoas humildes, simples, e que eles chamam de analfabeto, abrem a boca, o Espírito Santo os usa de maneira poderosa, porque quem faz a obra não é o homem é Deus. Mas eu quero dizer que não tem só pessoas de pouco nível escolar, não, tem pessoas de alto nível. Por quê? Porque abriram o coração para o Senhor, não é verdade? Agora diz o todo, não, Deus não existe. E aí o salmista continua: corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Quer dizer, Deus, olhando do céu à terra, procurou, não encontrou ninguém. O Senhor olhou dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. E 3 diz assim: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E ele continua: será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meio do Senhor, aí está Ele presente. Então essa é a grandeza, irmãos, né? Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Aonde está o nosso refúgio? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quantos desses homens que hoje estão no inferno desesperados, foram salvos, fizeram história, os seus nomes estão em ruas, em parques, por aí, aonde eles estão? Eles diziam: Deus não existe. Isso daí, o que é o Evangelho para eles, o que é a Bíblia? Alguém diz: a consciência deles é um livro de capa preta. A nossa consciência é a certeza do Deus que servimos. Por isso que a palavra de provar e ver que o Senhor é bom, mas tem que provar. Como provar? Vindo, deixando Jesus entrar na vida, é que vai poder provar, né? Ah, se Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurou o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Qual é a grande necessidade da humanidade? Jesus, aquele prometido que lá no Éden, quando o homem pecou e foi julgado pelo Senhor e foi punido pelo Senhor, porque o primeiro julgamento, nós pensamos no trono branco, mas o primeiro julgamento aconteceu no Éden, né? Ali o homem foi punido, mas o homem foi punido, saiu penalizado, mas levou nas costas uma promessa, né? Já no grande trono branco não haverá promessa, haverá juízo, julgamento e definição e perdição eterna. Mas lá no Éden, o julgamento deixou uma promessa que Adão saiu e Eva levando lá no Éden. Por isso que quando Eva teve um filho, o primeiro filho que ela nasceu, ela fez uma exclamação, porque o Senhor disse: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse esmagar a cabeça da serpente é porque Satanás entrou ali e os enganou, não é? E Satanás, depois que enganou, começou a ser o príncipe deste mundo, ditando, porque a porta foi aberta. Por isso que a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo, não é? Porque, por exemplo, você que é o chefe da sua casa, você está aí para guardar a sua casa. Como é que um homem guarda a sua casa? Estando lá no Salmo 128, bem-aventurado é o varão que anda no caminho do Senhor, que obedece aos seus mandamentos. Aí as promessas vão seguir: a mulher será como a videira, o filho como planta de oliveira, a casa abençoada, a nação
aonde ele chegar nesse temor, a bênção estará prometida na vida dele. Mas é preciso que ele esteja nessa condição do temor do Senhor, de guardar os mandamentos do Senhor. Então, essa esperança estava neles, não é? Eu vou trazer à memória agora Paulo, porque Paulo, ele era fariseu, era o homem da lei, mas ele não conhecia Jesus. Conhecer Jesus, porque tem crente que ainda não conhece Jesus, está na igreja, canta e às vezes até prega, mas não conhece Jesus. Mas não pode, pastor. Como é que alguém vai pregar sem conhecer Jesus? Tem pessoas que não conhecem. Irmãos, quando Jesus fez aquela pergunta aos discípulos lá no capítulo 16 do livro de Mateus, quem dizem os homens ser o filho do homem? Cada um tinha uma resposta. Mas aí Jesus dirigiu-se: e vocês, quem diz? O que vocês dizem do Filho do Homem? Então Pedro e os outros ficaram tudo acanhados, mas Pedro, não é? Tomou a palavra e disse: tu és o Cristo. Quando ele disse tu és o Cristo, sabe o que ele disse? Tu és o Messias. A palavra Cristo quer dizer Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estava feita a declaração. O Cristo que é sido reconhecido por Pedro. Mas para você conhecer Jesus, você tem que ler a palavra dele. É bom ler lá no livro de Gênesis, ler os evangelhos, porque você vai ter que falar do evangelho, você vai ter que falar das boas novas. E como é bom quando nós conhecemos o nosso Deus. Não, eu sei em quem tenho crido, eu sei. Paulo sabia. Não é? Ele vinha daquela religiosidade que ele tinha, mas ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Ele não conhecia Jesus. Quem é esse? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Né? Ele pensou que perseguindo os crentes, ele estava servindo a Deus, mas ele perseguindo os crentes, ele estava perseguindo o próprio Deus feito homem. Não é? Mas ele se converteu, e ele agora vai falar. O apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, escreve aos romanos que julga estar devendo a eles o Evangelho. Não é? Então ele começa dizendo: eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Estou pronto para anunciar o Evangelho a vocês em Roma. E depois continua: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, ou seja quem for. Não é? É o poder que liberta, o poder que transforma. Coisa maravilhosa. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus que salva. Ele responde: como eu vou me envergonhar? Não posso ter medo. Não podemos esquecer. Jesus diz que aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos anjos. Nós temos que ter alegria. Você é cristão? Graças a Deus, glória a Deus. As pessoas não sei se é fanático, pode chamar de fanático. Eu prefiro ser fanático pelas coisas de Deus do que estar envolvido nas coisas de Satanás. Muitas pessoas criticam os crentes, mas vivem escravizados por Satanás. Eu era escravo de Satanás, mas Jesus me libertou. E eu só enxerguei essas grandezas depois que eu fui liberto. Porque enquanto eu não liberto, está certo, ele não entende, ele não valoriza. E aí é preciso que o crente esteja muito atento, que uma das estratégias de Satanás é enfraquecer o crente, é esfriar o crente, é o crente se acomodar com este mundo que nós vivemos, mundo de mentira, mundo de engano, não é? Por isso que lá em 1 João 5,19, não esqueça esse verso: sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. E aqueles que estão no maligno estão cegos, eles não estão enxergando, não é isso? Então, Paulo continua aqui: quando vivi na desobediência, na revolta, desencaminhado, desprezando-me a mim mesmo, tendo vergonha de mim mesmo, Deus se colocou ao meu lado. Agora ele está falando, ele vinha enganando, né? Caminhando no farisaísmo, enfim, mas ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, está lá em Atos capítulo 9. Quando ele teve um encontro, ele ia lá para martirizar os crentes, prender, porque
porque ele estava fazendo esse serviço, e sem perceber, ele estava fazendo um serviço de Satanás, porque aquele que se levanta contra a obra de Deus está a serviço de Satanás, e o crente tem que tomar muito cuidado, que às vezes não vigiando, ele está ajudando Satanás a atrapalhar o cristão de fazer a obra do Pai. Ele continua, não para mitigar, o Senhor está do lado dele, mas para lhe salvar. Cristo entrou na fila dos pecadores ao se deixar batizar, entrou na minha fila, foi crucificado entre dois ladrões. Lá estava Jesus, João Batista batizando, e veio lá uns candidatos, era o próprio Jesus. Olha que coisa maravilhosa, não é? As pessoas foram lá, pastor, para ser batizado, e Jesus está lá no meio daquela humildade. Oh, glória a Deus, aleluia! Como é bom aprender de Jesus, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Como é que nós aprendemos? É humilde. Ah, que ninguém me exaltou a mim, eu não vim aqui para ser exaltado, eu vim aqui para glorificar a Deus. Aí eu vim aqui, me deram oportunidade, mas que oportunidade, a maior oportunidade é estar aqui louvando o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Não há oportunidade maior que essa. Eu posso ficar ali, vendo esses homens de Deus pregando, que alegria, eu vejo esse ministério sobre o Paulista, esses pastores usados por Deus. Para mim é a minha maior alegria. Estava aqui na quinta-feira passada, vendo Deus usar o pastor Reinaldo, depois vendo Deus usar o pastor Marco, eu lá no meu cantinho dizendo, glória a Deus, aí estão. Glória a Jesus, aleluia, aleluia e aleluia, que ele cresça. E ele diminua. Grande aqui é o Senhor, chefe aqui é o Senhor, dono aqui é o Senhor, cabeça aqui é o Senhor. E nós somos todos servos. E Paulo reconhecia o bem que ele recebeu de Deus. Se é verdade que Cristo não se envergonhou de nos chamar irmãos, Jesus chamou você de irmão. Quantos irmãos de Jesus tem aqui? Deixa eu pensar aqui os irmãos de Jesus. Olha, está cheio de irmãos de Jesus aqui. Você é irmão de Jesus aí do seu lado. Então, glória a Deus. Ele não se envergonhou de se chamar nosso irmão. Como é que nós vamos nos envergonhar de dizer eu sou irmão de Jesus? Oh, glória a Deus. Isso é muito forte, né? Como está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2. Se vocês quiserem me acompanhar, é muito lindo esse texto, Hebreus 12, vou ler um pouco, né? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permanecer firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentar para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foram depois confirmadas pelos que a ouviram. O Senhor veio, pregou o Evangelho, ele não tinha esforço, estava pronto para ir aqui e ali. Às vezes ele não era recebido, mas ele não desanimava. Nós devemos de ser persistentes em fazer o trabalho. Nem sempre vamos ser aceitos. Às vezes você começa a falar de Jesus e as pessoas te xingam, não querem mais nem te considerar, porque o próprio Jesus disse: por minha causa, por causa do meu nome, vocês vão ser odiados de todas as nações, não importa. Uma vez eu entrei ali, estava trabalhando ali no Mia, fui numa casa, aí quando eu entrei tinha uma moça endemoniada, e nós fomos lá por ela. Quando eu entrei, o demônio que estava no meu olhou para mim e disse assim: eu te odeio. E eu disse assim: mas Jesus me ama. Aleluia! E ele tem que odiar mesmo, que a coisa mais triste para um crente é odiar para aquilo. Não estou gostando de você, cuidado. Imagina, ele tem que te odiar e você não vai odiar ele, não precisa, porque o teu coração, o teu coração vai dizer: em nome de Jesus sai, foi o que eu falei, e aquela moça foi liberta. Glorificado é o nome do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus, né? Como eu vou me envergonhar dele? Será que você se envergonha? Olha o que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não podemos nos envergonhar, pelo contrário, temos que nos alegrar.
Não, eu não me vergonho dele. Eu creio, eu depositei a falsa vergonha ao pé da cruz de Cristo. Quem se envergonha do Evangelho, que pare nesse ponto para pensar: como é que você pode se envergonhar do Evangelho? Ele não se envergonha de tradições religiosas humanas. Esta vergonha se poderia compreender. Ele se envergonha de Deus mesmo, do Deus que se envergonhou dele, do Deus que no Evangelho mostrou o seu coração paterno, um coração cheio de amor e compaixão. O Evangelho não é ele uma carta de amor escrita por Deus aos seus filhos desencaminhados e perdidos. É o que ele fez. Quando Jesus estava na casa de Zaqueu, sendo criticado, ele trabalhava debaixo de muita crítica, mas ele não parava, não é? E começaram a criticar a Zaqueu, porque Zaqueu ele tinha uma profissão que não era boa para os judeus, e eles tinham, assim, uma queixa contra ele. Mas Zaqueu levanta e toma uma posição de quem nasceu de novo. Eu vou dar, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, ele roubava mesmo, né? Vou devolver 4 vezes. E aí o Senhor olha e diz assim: hoje veio salvação a esta casa. Porque esse também é filho de quem? É filho de quem? Esse também é filho de Abraão. Queridos, e aí Jesus vai esclarecer: Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, queridos, jamais podemos nos envergonhar do Deus que no Evangelho mostrou no seu coração paterno, um coração cheio de amor e compaixão. O Evangelho não é ele uma carta de amor escrita por Deus aos seus filhos desencarnados, perdidos? Não é? Há esperança para você. Há esperança, né? Para o ferido, uma árvore cortada. Essa é a comparação que se fala lá do livro de João, né? E ao cheiro das águas, e as águas vêm o cheiro, né? Daí a necessidade de em todo lugar que chegarmos, o cheiro do conhecimento de Deus ser exalado por nós. Mas como é exalado, irmãos? Uma vida onde Deus habita, uma vida cheia do Espírito Santo. E quando começar a falar, vai mostrar, não é, que tem o Evangelho em sua vida. E reconhece nessa carta de amor, e será rejeitar a mão de Deus estendida ao nosso encontro para nos tirar da nossa miséria. Não é? Porque o ímpio, aquele que não foi nosso Senhor, tem perfeita miséria, tem completa miséria. Ele pode ter tudo que o dinheiro compra, mas não tem aquela paz no seu interior que só Deus pode dar. A minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo a dar. Não é? Qual é a paz do Senhor, irmãos? É aquela reconciliação. De paz quer dizer que acabou a guerra. O homem estava em guerra com Deus. Por isso que a Bíblia diz: aquele que crê no Filho tem a vida, o que não crê não verá a vida, mas a ira do Senhor sobre ele permanece. Está lá em João 3,36. Quem crê vê a vida, tem a vida. Quem não crê não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre eles. É uma coisa muito terrível. Eu estou estudando de novo, né? Sempre vezes que eu estou estudando o livro de Apocalipse. Essa manhã eu estava estudando sobre quando for aberto aquele poço, e vão sair ali todos os espíritos que estão aprisionados. O escritor ainda lembrava quando aquele que foi expulso não me manda para o abismo onde é que estão todos os terríveis. Quando eles saírem, aí é que vão ver o que é carnificina. O que vai acontecer neste mundo vai acontecer, graças a Deus. A igreja assim já vai estar nas bodas do Cordeiro. Aí há necessidade de nós pregarmos o Evangelho, queridos, porque uma pessoa que parte para a eternidade, e você em Cristo, aonde eles vão? Eles vão para o estado intermediário. Eles não vão para o lago de fogo, mas vão para o estado intermediário. E nesse estado intermediário, eles já vão sentindo que eles nunca vão ter, que
que é a paz do Senhor, que é a companhia do Senhor. Essa companhia que Paulo aqui diz, está aqui do meu lado, perdoou os meus pecados, é meu amigo, porque Jesus é isso que ele quer ser das pessoas, quer ser amigo, quer ser companheiro, como dizia alguém, o amigo certo das horas incertas da nossa vida. Como precisamos do Evangelho, queridos, olha, que possamos realmente dizer com Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É preciso crer. Esse crer, uma vez eu estudava hermenêutica em um livro, e ele explicava o que é crer. Por que a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem? Que crer é esse que fala que será salvo? Sabe o que quer dizer crer? Havia uma explicação completa sobre esse crer. Crer não é aquele que diz que crê, é aquele que vira a sua vida à luz dos ensinamentos desse livro. Aqui está a prova que você crê. Se vocês estiverem minhas palavras estiverem em vocês, não adianta você ser crente de igreja, você tem que ser crente no Deus da igreja. E o crente no Deus da igreja que crê, ele vai obedecer, jamais vai desviar. O que o meu Senhor ensinou, eu quero botar em prática, porque se eu não botar em prática, ele não vai me aceitar. Sejam cumpridores da palavra, não ouvintes esquecidos. Ah, mas o Senhor conhece a minha fraqueza. Ele conhece. Por isso que Ele deu o Espírito Santo dele na tua vida, para você poder vencer a sua fraqueza e se transformar numa nova vida. Como disse Paulo em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você tem que ser uma nova criatura. Você é uma nova criatura em Cristo, porque o Espírito Santo vai te dar força para você vencer. Amém, querido? Então está aí. Agora chegamos ao ponto em que poderemos confiadamente esquecer nossa vergonha ou nossa falta de vergonha e olhar somente para o Evangelho. O Evangelho das boas novas. Amém? Porque esta carta de amor de Deus tem um conteúdo tão bom, felicitante, que envolve aquele que aceita, que ilumina e transforma a sua vida, ajuda-lhe, entre outras coisas, a vencer toda a falsa vergonha. Ai, eu tenho vergonha, e se descobrir que eu sou crente, amém, você não pode ter vergonha de ser crente. Você tem vergonha do tempo que você não era crente. Ai, que vergonha, tanta coisa muito feia que eu fiz. Eu confesso aos irmãos, que a hora que eu estou na minha casa, eu começo a me lembrar de tudo que pela misericórdia de Deus me livrou. Aonde eu estaria, como eu estava indo para o inferno, não é? Porque aquele que não tem Jesus, não é? Ele está indo para o inferno, como disse um pregador. Ele estava pregando e se levantou daquelas pessoas que gostam de se tornar, vamos dizer, inconvenientes, mas de uma maneira bruta, ele pregando, convidando as pessoas a aceitar Jesus para não ir para o inferno. Levantou um cidadão e disse assim: pregador, eu quero ir para o inferno, o que é que eu faço? Ele disse: não precisa fazer nada, você já está indo. Agora, se você quiser se livrar do inferno, aceita Jesus. Só Ele livra você do inferno, porque indo para o inferno todos estão indo. O homem nasce condenado, ele precisa de Jesus. Está lá no capítulo 2 do livro de Efésios, não é? Quando fala que vos salvou estando vós mortos em delitos e pecados, no que no outro tempo andávamos como os filhos da desobediência, e éramos, como é que está escrito lá? Memória que já fala. E éramos por natureza filhos da ira de Deus. Mas Jesus veio e transformou esse destino nosso. Por isso que você aceitou o Evangelho, aceitou Jesus, você agora é uma nova criatura. Paulo diz que no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Isto é, o Evangelho revela alguma coisa que nós não sabemos. É uma carta dirigida a você e a mim, na qual há uma comunicação do remetente ao destinatário. Esta carta grande fé. Jesus está aqui, nós não estamos vendo, mas Ele está aqui, mas Ele está aí em você também.
ou você do seu lado. Por que ele está? Porque ele não é visto, o Espírito, ele não é visto. Jesus que eu digo que é Espírito, porque agora ele está escrito aqui, apesar de que ele tem um corpo glorificado lá na glória, né? Mas ele é onipresente, nunca deixou de ser Deus. Né? Quando você vê Jesus ali humilhado, aqueles que estavam na fila para ser batizado, ele estava na fila para ser batizado, era o Deus feito homem, era 100% Deus. Ele estava ali, é uma coisa séria essa. Ele estava lá no trono junto com o Pai. Né? Ele estava com Pedro ali ministrando, de repente ele olha para Pedro e disse: Satanás pediu para se andar para a porta. Aí teve a revelação que estava lá. Quando ele fala para Natanael, e Natanael diz: Senhor, creste que eu falei, eu te vi quando você estava. Você me viu, como é que ele viu? Jesus estava em todo canto, em todo lugar, ao mesmo tempo, mas estava ali agora cumprindo uma missão como o Emmanuel, Deus conosco. Isso é muito forte, era Deus que estava ali. Mas ele estava mais. Ele ficou fraco, pastor. Não, ele nunca ficou fraco. Ele disse: eu dou a minha vida e eu dou a tomar. Quem é que vai dar a vida e tomar? Só Deus. Era Deus presente, mas ele estava ligado, ele cumpriu a sua missão, morreu, ressuscitou, está lá no céu com os furos nas mãos, e ele vai voltar assim. E os cristãos, aqueles que o mataram, vão vê-lo, né? Vão vê-lo como ele está. Né? É uma carta dirigida a você e a mim. Né? Seu primeiro ato de fé é abrir a carta e tomar conhecimento do conteúdo dela. Onde está a carta? Aqui está uma carta, são 66 livros mostrando a carta de amor. Ele quer trazer a criatura de volta para ele. Amém? Muitos argumentam sobre o Evangelho, mas não o conhecem, nunca tomaram conhecimento dele. E nós precisamos tomar aquilo. Nunca em sua vida leram sequer um dos 4 Evangelhos, do começo até o fim. Nunca ouviram uma pregação da boa mensagem, de coração aberto, de alma sedenta. Então está aí. Não crê, não aceita, com essa técnica, nunca comigo, mas não gosta. Você não gosta, você não gosta por ele? Não gosta. Fala. Provar e bem de Deus é bom. É preciso você vir, caminhar com o Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Daí a necessidade do crente de igreja. Hoje eu ministrava para uma pessoa que a gente evangeliza à distância, né? O Pedro me perguntou: e olha aquela noite, eu não sei. O meu contato é só, né? Nessas pregações que a gente faz, a gente conhece muitas pessoas, não sabe onde mora, mas não importa. O Senhor sabe, ele faz a obra, né? Glória a Deus por isso, né? Mas eu disse: a senhora precisa ir na igreja, assistir o culto, levar sua filha, levar sua neta, levar seu filho, senta lá, ouve o pastor, eu preciso, temos que aconselhar. Deus não deixou a igreja. Os desagrejados, né? Tem um grupo aí que diz: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Eu falei: então o Senhor Deus errou, Jesus errou. Antes de ir embora, o que ele fez? Chamou e disse assim: Pedro, apacenta o meu rebanho, apacenta o meu rebanho. Não, que ele precisa de pastor, porque eu sempre aconselho as pessoas que evangelizam a distância, não deixe de congregar. Quando eu comecei a fazer as lives, chegava até 800, 900, chegava a 1.000 pessoas. Agora caiu para muito pouquinho. Depois das visualizações eu vejo que cai esse mundo. Mas, queridos, não importa, o meu conselho é sempre esse: vá para a casa de Deus, vai cultuar a Deus. Nada. Eu assistia, quando não estava aqui na igreja do Brest, eu assistia, comia cada palavra, do início ao fim, eu estava aqui. Mas não é a mesma coisa estar aqui com vocês, ver essa presença de Deus na vida de vocês. Isso é muito importante. Aí a necessidade, sim, de irmos, né? Nunca ouviram uma pregação de boa mensagem, de coração aberto, de alma sedente. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como entrarei e me apresentarei ante a sua face? Então, o primeiro passo é tomar conhecimento. Você verifica que há uma carta em que você é o destinatário. Toma conhecimento do conteúdo. Nota que tal conteúdo é um convite, uma oferta sem pago. O que é que essa carta tem? Fala de Jesus, que deu a vida por você. Por isso Paulo diz, né? Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus
Só nesse Evangelho é que existe o poder. Dessa carta você descobre que Deus lhe oferece perdão e mais ainda, que lhe oferece justiça, a sua própria justiça, tão diferente da pobre justiça humana, né? Tão diferente da justiça de você e de mim, e você acaba aceitando a oferta de Deus, grato e feliz. Quem já aceitou, quem já abraçou, está desfrutando dessa companhia. Aí você vai andar com Deus do teu lado. Ele pensa, você pensa. Ele fala, você fala. E você se transforma num instrumento das mãos de Deus. E Ele quer que você seja isso. É como no paraíso após a queda do homem. As primeiras criaturas humanas descobrem que são nuas e tratam de cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Deus se compadece delas e lhes faz vestes verdadeiras. Que coisa tremenda, né? Não é a veste de figueira, não. Vestes verdadeiras. Assim é o Evangelho. Está lá em Isaías 61:10. Me vestiu, não é? Com roupa de justiça. É tão lindo esse verso que eu vou ler para ler certinho. Isaías 61, versículo 10. Olha o que diz este versículo tão lindo e maravilhoso. Diz assim: regozijar-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita para com suas joias. É isso que Deus fez. Tirou aquela velha roupa. Ele quer te dar uma nova roupa de salvação. É o que o Evangelho faz na nossa vida, queridos. Quando o Evangelho vem na nossa vida, ele então transforma a nossa vida. Isso quer dizer que Deus nos guarda na sua justiça. Não guarda para si, não guarda sua felicidade. Olha, isso quer dizer que Deus não guarda a sua justiça para si, não guarda a sua felicidade para si, não guarda a sua riqueza para si. Ele procura você para deixá-lo participar de fé em fé, o coração de você em sintonia com o coração de Deus. Olha que coisa interessante aqui. Como um receptor de rádio está sintonizado com uma estação que irradia um programa que ele diz respeito nesse, vive nesta sintonia, viver nesta sintonia, existir nessa comunhão, orando, servindo, seguindo o caminho da obediência. Isto é o Evangelho. Você já viu quando você começa a procurar uma estação, está na hora que o programa você vira para lá, você fica aquela, não quero dizer. É assim que o Evangelho faz com você. É assim que Deus quer fazer. Você em sintonia com o céu em sintonia com você. Você está no teu canto e Deus diz assim: tem uma pessoa precisando de você. Às vezes eu vou orar com uma pessoa e Deus começa a me revelar o que ela está precisando que eu ore. Depois eu falo: poxa, pastor, o senhor falou tudo que eu estava precisando de ouvir. Aí eu digo: então, eu jamais poderia fazer isso, mas Deus falou e Deus faz essas coisas, né? Viver na sintonia, existir nessa comunhão, orando, servindo, seguindo o caminho da obediência. Isso é o Evangelho. E Deus diz: é para você, de graça. Eu não quero nada em troca, a não ser você mesmo. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim? Tá, você. Chega, Senhor, isso aqui. Não faça como Isaías. Isaías se sentiu culpado, né? Quando viu o Senhor, viu a glória do Senhor, disse: eu vou morrer. Aí o serafim tira com a tenaz, com a brasa, que ele diz: sou homem de lábios impuros, meio pouco. Aí, irmão, nós temos pensante que ficar nossos lábios, hein? Olha aí, porque tem crente que fala palavrão, fala mentira. Quando você fala mentira, eu quero tocar muito nesse assunto, porque tem crente mentiroso, né? Acha que ele não faz mal. Desagrada o coração de Deus você contar uma mentira. Por quê? Porque quando você conta uma mentira, você está fazendo o que o diabo gosta. Falar é a verdade, cada um com o seu companheiro. Ainda que essa verdade te prejudique, você me perdoa, fez uma coisa errada, deixa eu me consertar, para que você tenha paz e essa sintonia com Deus seja permanente na tua vida. Nós temos que aprender isso, né?
Deus diz: é para você de graça, e não quero nada em troca, a não ser você mesmo. Será que eu estou com Isaías, quando Deus purificou ele e mostrou a necessidade do mundo? Ele diz assim: eis-me aqui. É isso que Deus queria. Deus quer você, não quer o que você tem. Ele não precisa, nós somos 50. Se eu tivesse fome, eu te pediria. Se ele também não, minha terra, os animais, tudo. Ele é o dono de tudo. Oh, glória! Ele é o dono de tudo. Você não se preocupa, não. Ele quer você com sinceridade. Ele quer o teu serviço, porque uma das maiores honras que nós temos é servir o Senhor, querido. Eu quero você como meu filho. Não se envergonhe de sua culpa, não se envergonhe de nada. Aceite, entregue-se e viva em comunhão comigo, comunhão com o Senhor. Como é que eu vou ter comunhão com o Senhor se eu não tiver comunhão com o meu irmão? Daí eu tenho que limpar meu coração, está com o coração limpo, perdoar. Senhor, eu não troco nada pela comunhão contigo. Então eu preciso que o coração esteja limpo. Se estiver sujo, a comunhão ela é quebrada. Então eu vou encerrar como li uma oração. Senhor e Salvador, Tu nos deste o Evangelho da salvação, acendeste a luz da minha esperança em nossa vida. Perdoa-nos. Estou tão envergonhado, tão medroso, tão pouco confiante em Teu poder. Sabemos que alguma coisa em nossa vida deverá mudar. O que precisa mudar na tua vida? Fale, Deus. Faça aquele exame introspectivo, retrospectivo. O que eu tenho feito? Como é que eu tenho vivido? Amanhã eu observo, não é amanhã, não é hoje. É agora. Na hora que você viu o erro, meu Deus, caia de joelho, Senhor. Não. Eu vou um dia trazer para vocês uma palavra. Vocês estão vendo quantas pessoas aqui pregando para vocês hoje? Quantas? Estão vendo? 1 ou 2? Aqui o Gênesis, ele é 1 ou é 2? Eu diria que é 3. Tem esse corpo aqui fora. Dentro desse corpo tem um espírito. Tem uma alma. Essa alma é a vida desse corpo, é a carne. Por isso que a Bíblia chama em espírito ou na carne. Andar no Espírito de Deus. Mas para você andar no Espírito de Deus, é o teu espírito. Se você louvar a Deus com a carne, o louvor não sobe. Os adoradores ao Senhor, como é que Deus diz? O Senhor aceita a adoração. Como é que é a adoração? É espírito e é verdade. Como é que se adora o Espírito? É o teu Espírito adorando a Deus. Sua carne é seu instrumento. A irmã brasileira foi convidada para louvar, levantou a irmã brasileira e veio aqui com 3 partes. Veio o corpo dela, trazendo o espiritual. Veio a carne e o Espírito. A Bíblia, unidade e louvor. E louvor que tem que ser o Espírito. Porque se ela não louvasse só a carne, só cantasse, não houvesse adoração do Espírito. Você adora o teu Espírito. Por isso, lá no capítulo, deixa eu ver, Romanos 8, até 16. Como é doutrina, deve ser muito objetivo, né? Eu, às vezes, falando no versículo, eu não quero. Eu disse, capítulo 8 de Romanos, deixa eu ver se eu 16. Romanos 8, o 8. Ó. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Vocês estão percebendo? Espírito com letra maiúscula, para você ler na Bíblia, está falando do Espírito de Deus. Espírito com letra minúscula é o nosso Espírito. Está aqui. E o mesmo Espírito, quer dizer, Espírito, quer dizer, Deus aqui, testifica com o nosso Espírito com letra minúscula que somos filhos de Deus. Agora, se você ler o versículo 6, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então eu tenho que inclinar o meu Espírito, que é o que eu adoro, e junto com o Espírito de Deus fazer aquela conexão, não é? E aí o que acontece?
a adoração é aceita. Essa adoração que o Senhor pede a cada um de nós. Tá? Então sabemos que alguma coisa em nossa vida deverá mudar. Então podemos pensar assim: dá-nos fé, dá-nos coragem para vivermos uma vida iluminada pela luz da Tua Palavra. Porque essa palavra aqui, irmão, essa palavra aqui é luz. Às vezes a gente lê lá no capítulo 4 de Mateus: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aí nós abaixamos, e o Senhor começou a pregar. Então o que é luz? É essa palavra, a palavra é luz. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. E o que mais? Luz para o meu caminho. Ele ilumina. Não é trevas aqui, na língua hebraica quer dizer ignorância, você ignorar, é você não saber. Mas quando a palavra de Deus vem, então ela traz luz, traz instrução. Foi o que Jesus veio fazer aqui, não é isso? A Tua palavra reveste-nos com a Tua justiça e fortalece-nos no caminho da obediência. Amém, amados? Então está aí a nossa palavra. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, que possamos guardar no nosso coração, como está lá no Salmo 119, escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Valorize o Evangelho que salva, que é o poder de Deus. Amém? Então vamos encerrar, então. Deus abençoe você que quiser para eu. Essa mensagem está na nossa mensagem da rotina, mas é um prazer estar aqui com o pastor Marcos, por todos vocês que esse curso de hoje é a responsabilidade do pastor Marcos. E nossa também, né? É bom que nós estejamos aqui na terça, na quinta, tudo isso. Domingo a nossa escola às 16 horas, nosso professor com certeza já está bem avisado, vai estar aqui, e nós estaremos também para adorar os outros. Agora nós temos um trabalho no sábado, às 15 horas, que daí, vai sair às 15 horas daqui. Sai às 3 horas daqui, o plano já está anotado, todos que deram o nome. Então, quem deu o nome, por favor, não falte, porque quem deu o nome tomou o lugar de quem procurou e não teve nada. Só isso que eu quero ver. Amém? Mas graças a Deus por isso. Aí alguém precisa de oração? Deus nos dá celeste. Agora essas mãos erguidas também pedindo oração, se é bem do lar, pediu a mão, porque precisa de oração, pela qualquer situação. Se vai acontecer amanhã de manhã na mensagem matutina, que o Senhor possa operar por tua misericórdia, pela sua saúde, por você, pastor Marcos, com suas forças, vai estar muito jovem, com muita lenha para queimar. Ajuda ele, também a família, todos nós, e abençoe todas as mãos erguidas, respondendo com tua misericórdia. Eu oro e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Todos digam amém. Vamos encerrar.